Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é Guerra Fria, confronto entre dois modelos políticos. E a habilidade trabalhada é identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e ascensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses, né? Em relação à Guerra Fria, a gente já falou um pouco do período, né, quando a gente viu a questão da ditadura militar no Brasil, e a gente viu que a ditadura militar aqui no nosso país, ela estava dentro de um contexto da Guerra Fria, né? O próprio fato lá de quando o João Goulart ele é acusado, né, de estar alinhado ao bloco comunista e por isso acontece o golpe civil-militar e tudo mais, já faz a gente entender que tudo isso se dá por estarmos vivendo dentro do contexto ali da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, os líderes aí dos blocos, e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental. Considera-se geralmente que o período abrange o fim da Segunda Guerra Mundial até a dissolução da União Soviética em 1991. Então, a gente viu nas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que Estados Unidos e União Soviética eram aliados, né, no combate ao nazismo, né. Após a Segunda Guerra Mundial, aí a gente vai ter essa divisão aí, né, entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. O termo Guerra Fria, ele é utilizado porque o conflito, né, direto, ele nunca chega a acontecer. A gente vai ver aqui ao longo da aula que são disputas aí no campo político, no campo de influência, na questão aí da conquista, por exemplo, do espaço, né? Nessa questão aí, mas o conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética nunca chega a acontecer. Embora a gente tenha vários conflitos ao longo do período que são, né, mediados ali, apoiados pelas duas potências de um lado ou de outro, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Mas entre as duas potências em si não chega a acontecer, e por isso o termo Guerra Fria. A rivalidade, né? A Segunda Grande Guerra foi sucedida pela Guerra Fria, um período de tensões e conflitos indiretos entre dois blocos com projetos políticos antagônicos. De um lado, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, de outro, a União Soviética com o socialismo. As duas potências buscavam exercer influência e disputar países aliados que recebiam ajuda financeira e militar. Nesse contexto, o presidente norte-americano Harry Truman apresentou os princípios da doutrina Truman, com a qual os Estados Unidos assumiram a luta contra os avanços socialistas, e lançou o Plano Marshall, com o objetivo de financiar a recuperação no pós-guerra dos aliados do bloco capitalista, assim como a aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Né? Então, para a gente entender aí, né, dentro do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos ali, o plano de auxílio econômico aos países aliados dos Estados Unidos, o Plano Marshall, do lado comunista, a Comecon. A OTAN, né, é criada aí com os Estados Unidos e seus aliados, do outro lado o Pacto de Varsóvia, né? E para a gente relembrar aí o que a gente já viu sobre isso, as principais diferenças entre os sistemas, né? O capitalismo ali é caracterizado pela propriedade privada, o livre mercado e as liberdades individuais, né? A defesa das liberdades individuais. O socialismo, né? Comunismo, é marcado pela intervenção do Estado na economia e pelo igualitarismo social, né? Então, essas são as principais divergências aí entre as duas formas, aí, os dois projetos políticos antagônicos. Aqui, o bloco capitalista, né, a Organização do Atlântico Norte que a gente viu, a OTAN, foi criada em 4 de abril de 1949, com o objetivo de proteção e ajuda militar mútua entre seus membros e combate ao avanço do comunismo soviético, né? Então, prestem bastante atenção aí que a intenção é sempre combater o avanço do comunismo, né? Sempre garantir ali que os países aliados continuem aliados, né? Não tenha, por exemplo, influência comunista entrando nesses países. E em relação ao Plano Marshall, foi um plano econômico de recuperação dos países europeus, né? Lembrando que após a Segunda Guerra, esses países estavam destruídos, totalizando um aporte de 18 bilhões de dólares aos europeus, né? Então, os Estados Unidos, ao fornecer, né, essa ajuda aí de recuperação, né, para esses países, é uma forma de garantir que esses países
continuem aliados dos Estados Unidos. Eu coloquei 2 links aí para vocês saberem mais tanto sobre a OTAN quanto sobre o Plano Marshall, tá? O bloco comunista, né? O Pacto de Varsóvia, aliança militar criada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas do leste europeu em alinhamento com a União Soviética, com o objetivo de prover ajuda militar mútua aos países pertencentes ao pacto, né? Então a gente percebe aí que é a mesma linha da organização aqui do Atlântico Norte, né? A questão aí de manter os seus aliados. E a Comecon, né? Conselho para Assistência Econômica Mútua, organização criada em 1949 com o objetivo de realizar cooperação mútua e integração entre os países do leste europeu, né? Então também aí é a versão comunista do Plano Marshall que a gente viu aqui. Também deixei para vocês aí os 2 links para vocês saberem mais e aprofundarem o conhecimento de vocês sobre o tema. Uma das características, né, da Guerra Fria, a disputa pelo espaço, que a gente falou lá no começo. Então, a gente tem aí uma indagação, né, se a disputa era Estados Unidos e União Soviética, quem chegou primeiro ao espaço? Em 1957, a União Soviética enviou ao espaço o seu primeiro satélite, o Sputnik, e posteriormente, em 1961, a nave Vostok I, com o primeiro homem a viajar pela órbita da Terra em 1 hora e 48 minutos, o astronauta Yuri Gagarin. Em resposta ao pioneirismo soviético, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, afirma em 1962: "Nós escolhemos ir para a Lua". Com isso, ele pretendia demonstrar a superioridade dos Estados Unidos em relação à União Soviética na corrida espacial. Dessa forma, em menos de 10 anos da frase proferida, os norte-americanos chegaram à Lua com os astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin Jr., ok? Então, assim, a gente percebe que a União Soviética chega primeiro ao espaço e a resposta, né, dos Estados Unidos a essa chegada da União Soviética é ir para a Lua, né? Então, a disputa aí, você chegou primeiro, mas eu fiz melhor. Mais ou menos a ideia era essa, né? E isso fica bem claro, essa rivalidade aí, né, entre União Soviética e Estados Unidos. O mundo bipolarizado, para a gente entender aí, né, o termo aí cortina de ferro que foi utilizado pelo primeiro-ministro inglês ali, Winston Churchill, que ele fala que o mundo estava dividido por uma cortina de ferro, né, cada um do seu lado, sem haver interação entre os 2 blocos, e a gente consegue perceber bem essa visão aí, né, da cortina de ferro. De um lado, os países capitalistas, eles sob influência dos Estados Unidos, né, aí em azul, e do outro, em vermelho, os países sob influência da União Soviética, né, ressaltando aí que a gente tem aí a imagem do mapa da Europa, né, então a gente não tem a parte aí da América, que em sua quase totalidade era sob influência dos Estados Unidos. Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam ocorreu em Potsdam, em 17 de julho de 2 de agosto de 1945, reunindo os aliados vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. O objetivo da conferência foi discutir e decidir como a Alemanha seria administrada. Então, a gente tem a ideia do seguinte, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é a grande perdedora da guerra. Os vencedores vão ali se reunir e falar, ó, o que a gente vai fazer com a Alemanha, né? Já que a Alemanha perdeu, nós ganhamos, nós temos todo o direito sobre a Alemanha ali. E aí, né, dessa reunião foi decidido o quê? A divisão da Alemanha em 4 zonas militares. Do lado oeste, ou Alemanha Ocidental, foi fundada a República Federal da Alemanha em 1949, sob a influência dos Estados Unidos, né? Porque a gente percebe essa parte aí em azul, verde e amarelo, que tá ali Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, né? Então, todos eles ali do lado capitalista, né? Liderado aí pelos Estados Unidos. E o lado leste fica sobre a influência aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que foi fundada em 1949. A Alemanha foi reunificada apenas em 1990, ok? Então, a gente tem aí a separação, né, da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental em 1949, e isso vai perdurar até 1990, a existência aí de 2 Alemanhas. A Revolução Húngara, em 1956, foi um levante popular realizado por estudantes, operários e escritores contra a política do Império Soviético, né? Então, isso dentro ali do contexto da Guerra Fria, onde a União Soviética buscava manter os seus aliados, a gente vai ter dentro da Hungria
um grupo aí que não está contente em estar aliado à União Soviética, né? Por que isso? Porque para eles a ideologia comunista, em sua essência filosófica, né, lá a ideologia criada lá pelo Marx e que a tentativa de ser colocada em prática lá na Revolução Russa, né, tinha como objetivo emancipar o homem de um regime que fende a sociedade entre pobres e ricos, né? Então, lembrando que lá na Revolução Russa, o objetivo era o quê? Acabar com toda a desigualdade que tinha ali dentro do Império Russo. Esses jovens, juntamente de uma massa de críticos ao regime, acreditavam que a figura de um império, cujas políticas eram autoritárias, havia fugido da proposta inicial da filosofia comunista. Então, dentro da ideia aqui desses húngaros que se revoltam, né, o Stalin aí, que é inclusive essa estátua aí que está derrubada no chão, né, a cabeça aí de uma estátua, na verdade, a criação desse império, né, da União Soviética estava voltando a todos os problemas que a própria Revolução Russa tinha tentado combater, né? Não tinha acabado com essa desigualdade. Tinha se perdido totalmente a ideologia da Revolução e já não era mais a mesma coisa, né? Já tinha totalmente fora do que se acreditava ser a filosofia comunista. Então, por isso que eles se revoltam, ok?